As crônicas do rei e das terras de plebeia e serva em conflito com os mouras, em um reino longínquo onde as colinas eram verdes como esmeraldas e o céu fervia em cores ao cair da noite, havia uma jovem chamada Moura. Acostumada à simplicidade, ela andava pelas ruas de sua vila com uma cesta repleta de verduras frescas e um coração repleto de compaixão. O peso dos olhares críticos a seguia como uma sombra. Era claro, sua bondade era um fardo em um mundo que valoriza o egoísmo. Enquanto o sol se escondia, Moura sentiu um aperto no peito ao ouvir um grito desesperado. Parando instantaneamente, ela virou-se, e o que viu a congelou. O jovem príncipe Arthur, em toda a sua pompa e esplendor, estava prestes a se transformar em pedra. Ignorando um servo que se debatia sob o peso de um manto escorregadio, o príncipe não percebeu o perigo iminente. O terror tomou conta de Moura. Era o que todos temiam, a maldição que petrificava os nobres egoístas, um destino cruel e imutável. Sem hesitar, com um movimento apressado, despejou o manto que cobria seus ombros e o lançou sobre o servo. "Vista-se!" gritou, seu coração batendo rápido como um tambor. Para sua surpresa, o toque rápido de sua bondade interrompeu a maldição naquele instante. O servo se ergueu, livre, mas o desenrolar do destino de Moura estava apenas começando. Ao se aproximar do príncipe petrificado, uma onda de expectativa palpável envolveu o ar. Os murmúrios da multidão tornaram-se como gritos distantes. 3 passos e ela se encontrou em um palácio repleto de opulentos detalhes e sombras pesadas. O rei, então devastado pela perda de seu filho, viu em Moura a centelha da esperança. Poderia ela, uma plebeia, resgatar a honra de sua família? Conforme os dias passaram, a jovem se via mergulhada em um ambiente repleto de intrigas. Enquanto tentava decifrar os mistérios da maldição, Moura confrontou o maligno chanceler, um homem de olhar traiçoeiro e sorrisos dissimulados. Ele a manipulava como um marionetista, dançando entre a verdade e a mentira. Enquanto o reino mergulhava em desespero, os ecos da misericórdia de Moura pareciam mais intensos, puxando-a entre a vida que conhecia e a nova que começava a descobrir. Os laços entre ela e Arthur começaram a se fortalecer. Ainda que a sombra do perigo pairasse sobre eles, com cada segredinho trocado, uma dúvida crescente e um calor sutil surgiam. Mas à medida que o tempo passava, uma verdade obscura sobre o verdadeiro responsável pela maldição se aproximava. A ansiedade crescia, e o que Moura iria decidir? Até onde ela lutaria para salvar não apenas o príncipe, mas também seu próprio futuro nesse reino de pedra? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, e já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vão interagir! Enquanto Moura se perdia no olhar fascinante do príncipe Arthur, uma sombra passou por trás dela. A multidão silenciou e o clima de esperança se transformou em ansiedade. A porta do palácio se escancarou e um grito estridente cortou o ar. Era a rainha. Ela entrou em desespero, seus olhos verdes fixos em Moura, enquanto seu corpo tremia de uma emoção incontrolável. "Não! O que você fez?" Ela berrou, apontando o dedo raivoso na direção de Moura. Um frio percorreu a espinha de todos, como um relâmpago que ilumina uma tempestade. O murmúrio da multidão ressurgiu, cheio de perguntas e acusações. O príncipe, ainda petrificado, parecia um testemunho silencioso de um segredo que todos temiam. Moura ficou paralisada. A rainha avançou, seu vestido esvoaçando como se tivesse vida própria. "Você não sabe o que está por trás disso!" Ela gritou, os olhos brilhando com um brilho que misturava pavor e desespero. "Você se atreveu a tocar no destino do meu filho, mas eu só queria ajudar!" Moura respondera, a voz trêmula, sentindo o nó na garganta se apertar. "Ajuda? Você não pode imaginar o que isso significa." A rainha hesitou um segundo, então pareceu tomar fôlego, como se estivesse prestes a revelar um segredo aterrador. "Essa maldição não é apenas sobre egoísmo." O silêncio foi cortante, como se a própria terra tivesse parado de girar. "O que você quer dizer?" Moura indagou, o coração disparando. A rainha inclinou-se mais perto, e as palavras que saíram de seus lábios pareciam pesadas o suficiente para quebrar o chão. "Arthur não é apenas um príncipe. Ele é o portador da maldição,
O egoísmo não é uma fraqueza no caráter, é a sua essência. Os olhos de Moura se arregalaram. Mas isso não pode ser verdade! Ele é bondoso, justo. Eu vi isso. Você viu o que ele permitiu que você visse. A verdade é muito mais sombria. Ele é o que a linhagem real tem de pior, uma lâmina afiada escondida sob ouro e joias. Cada palavra que você trocou com ele, cada momento de ternura, é uma armadilha, e agora você está presa nesta teia, assim como ele. Nesse instante, a multidão começou a murmurar. Murmúrios de incredulidade e desconfiança cresceram como uma onda. A pressão da revelação pairava no ar, como se o peso da verdade pudesse esmagar os presentes. Isso não pode ser possível! Gritou alguém da multidão. O príncipe não pode ser o vilão. A rainha se virou, a voz grave. Mas o que vocês sabem sobre a maldição? A origem dela? O que Arthur fez para receber esse fardo? Ela olhava em volta em busca de um aliado, mas as faces eram desconfiadas, e os olhos se divertiam com a dor que surgia. Moura ficou paralisada. O que ela acreditava ser seu destino, um amor nascendo sob um céu escuro, virou fumaça. Uma turbulência se instalou no fundo de seu coração. Arthur, o príncipe que ela desejava salvar, poderia ser o verdadeiro monstro que todos temiam? Você precisa escolher, Moura, a rainha insistiu, quase um sussurro temeroso. Lutar pela luz ou se deixar guiar pela sombra. Ajude e poderá perder a si mesma, ou liberte-se e salve o reino. As palavras reverberaram. Ela se sentiu como em um pesadelo, presa em um dilema que não pediu para enfrentar. A rainha se afastou, deixando um rastro de comoção e confusão. O olhar de Moura se fixou em Arthur, e então ela se perguntava o que ela realmente sabia sobre ele. A multidão se agitou, e o clima mudava rapidamente. Moura não tinha tempo para hesitar. A decisão que tomasse agora mudaria não apenas seu destino, mas de todo um reino. Enquanto um novo mistério se desenrolava, o que ela faria a seguir? Moura estava paralisada, o olhar fixo em Arthur, quando algo inesperado aconteceu. A multidão, antes agitada por novas revelações, agora silenciou. Uma onda de energia parecia percorrer o ar, fazendo com que os cabelos de Moura se erguessem levemente. Ela sentiu o pano da realidade ao seu redor mudar, como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. Nesse instante, uma tremenda explosão irrompeu atrás dela. O som era como um trovão, e a porta do palácio se estremeceu. À luz do fogo que iluminava a cena, uma figura emergiu da escuridão. Um homem de armadura reluzente, seu rosto escondido por um capacete, mas os olhos ardiam com uma cólera intensa. A multidão recuou, sussurrando no medo e na confusão. "Arthur!" o homem gritou, a voz ecoando como um lamento profundo. O tempo se esgotou. Ele se aproximou com passos pesados, e no instante em que se aproximou de Moura, ela sentiu um misto de choque e reconhecimento. "Você!" Moura conseguiu pronunciar, sua voz mal saindo. O homem era ninguém menos que o velho mentor do príncipe, conhecido por sua sabedoria e poder. "O que você está fazendo aqui?" Ele olhou para ela, e Moura viu não apenas um homem, mas uma sombra de um passado que nunca conheceu. "A maldição não é o que você pensa, jovem plebeia", disse ele, os olhos fixos na rainha. "Foi você quem liberou a essência dela, Moura. Você despertou uma força que não deveria ser tocada." "Como assim?" A confusão tomou conta dela como um nevoeiro espesso. O que afinal ela havia feito ao tentar ajudar? "Eu quis salvar o príncipe." "Oi, salvar?" A voz do homem era grave, reverberando na mente de Moura. "Você não entende. Arthur não é apenas um príncipe. Ele é o portador de algo muito maior do que a maldição. Ele é o guardião de uma linhagem antiga, e sua bondade é uma fachada." Nesse momento, todo ao redor parecia estar em câmera lenta. Moura olhou para Arthur, agora petrificado, como se estivesse vendo uma nova verdade se desenrolar. "Não, isso não pode ser verdade." Sua voz era apenas um sussurro. "Lutando contra a revelação devastadora. O que você ouviu da rainha é um eco distorcido." O mentor exclamou, e sua armadura brilhava sob a luz do fogo. Há séculos, as linhagens reais puras guardam segredos que podem moldar ou destruir reinos. Esse egoísmo é uma parte maior de um verdadeiro legado sombrio. Lágrimas de desespero começaram a escorregar pela face de Moura. "Mas e se eu não puder salvá-lo? O que isso significa para mim?
A multidão assistia com olhos arregalados, os murmúrios crescendo como uma tempestade. A rainha, agora em silêncio, observava com um ódio silencioso. Você precisa decidir, Moura. A cada palavra que Arthur lhe sussurra, você se arrisca mais. O amor pode ser uma armadilha e não uma salvação. As palavras do mentor cortaram o ar. Uma parte de Moura queria se afastar, fugir daquele mundo cruel e voltar para sua vida simples. Mas a outra parte se recusava a desistir de alguém que ela amava, mesmo que a sombra da dúvida agora se aproximasse. O que ela não sabia era que o verdadeiro dilema estava apenas começando. Então, enquanto o caos se estabelecia ao seu redor, uma revelação ainda mais devastadora aconteceu. O príncipe Arthur começou a se mover. O corpo petrificado tremia e todos prenderam a respiração. O olhar de Moura se fixou nele, pegando fogo com esperança e terror em partes iguais. O que aconteceria se ele realmente despertasse? Um grito de agonia emergiu dos lábios de Arthur, um som tão profundo que ressoou como um lamento ancestral. E então suas palavras enlouquecidas e apressadas cortaram o silêncio. Moura, você precisa saber. Eu não sou apenas um príncipe. O coração de Moura parou. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Ela sentiu o nó na garganta aumentar, a tensão palpável ao seu redor. Poderia ser a salvação de todos ou a condenação de um reino. O que viria a seguir? Enquanto o olhar penetrante de Arthur a atravessava, um silêncio mortal tomou conta da multidão. Moura, você precisa saber. Eu não sou apenas um príncipe. A voz dele tremia e o coração de Moura batia acelerado, presa entre o que ela queria acreditar e o que estava prestes a ouvir. Um ponteiro do destino estava prestes a mudar. Eu sou o verdadeiro responsável por essa maldição. As palavras de Arthur caíram como uma bomba. O choque percorreu o público. Murmúrios de incredulidade se espalharam como fogo em palha seca. Moura ficou paralisada. O príncipe, o objeto de seu afeto, era o próprio portador da maldição. Não, isso não pode ser verdade, ela gritou, as súplicas ecoando em seu peito. Mas o olhar sombrio de Arthur permanecia. Eu fiz coisas terríveis, Moura. Meus erros, eles assombram não só a mim, mas a todos ao meu redor. Como poderia? A angústia nas palavras dela era palpável. Como você pôde esconder isso de mim? Com cada palavra, seu mundo parecia desmoronar. A esperança se transformava em desespero. O príncipe a quem ela quisera salvar era, de fato, a origem de todo esse sofrimento. Eu não sabia como mudar. Sempre fui ensinado a ser egoísta, a manter a tradição da minha linha. Mas você... Você o quê? Moura exige, o nó na garganta sufocando. Você me enganou? Ou apenas queria tempo para si mesmo? Eu não queria que você fizesse parte disso. Só queria um dia, um instante de liberdade, longe da pena que carrego. A vulnerabilidade em sua voz acentuou a dor dela, mas as palavras da rainha ainda ecoavam, pesadas e ameaçadoras. A rainha deu um passo à frente, olhos ardendo. Você não pode confiar nele. Ela gesticulava, a fúria se transbordando. Ele não tem apenas o egoísmo da linhagem, Moura. O que está oculto é ainda mais aterrador. Moura sentiu a pressão do mundo ao redor. As vozes da multidão misturavam-se em um turbilhão, e quando tudo parecia estar à beira do colapso, uma explosão de luz tomou forma na sala. Uma aura dourada pulsava, como se os próprios céus estivessem gritando. Os guardas corriam, e no meio da confusão, um novo personagem emergiu. Uma mulher de cabelos prateados e olhos profundos como o abismo. Chega! Ela bradou, a voz ecoando como um trovão. A verdade deve ser revelada. A multidão, agora em tensão, observava enquanto essa nova figura fez um gesto. O espaço ao redor de Moura e Arthur se iluminou. Você, príncipe, não é apenas um guardião de um legado sombrio. Você é o escolhido do destino. A voz dela reverberava, puxando todos os olhares. O coração de Moura disparou ao ouvir isso. O que ela acabara de ouvir? As palavras soavam como um feitiço, cortando a realidade. Escolhido? Moura perguntou, tentando compreender. Escolhido para quê? Mas a mulher estava voltada para Arthur. Você carrega a chave de um poder maior do que imagina. Sua maldição não é apenas um fardo, é uma possibilidade. Você pode ser o salvador deste reino ou a ruína de todos ao seu redor. O que você quer dizer? O medo na voz de Arthur era palpável.
A revelação estremeceu as fundações de tudo o que Moura pensava saber. Era um jogo de luz e sombras, e cada dica revelada deixava um rastro perturbador em seu coração. Os ciclos de maldição e redenção não são o que parecem. Você precisa escolher. Arthur, liberte-se da sombra ou permita que ela consuma você. A mulher encarou-o intensamente. Nesse momento, uma nova verdade crescia, desafiando o que Moura conhecia. As linhas entre o bem e o mal estavam borradas. As escolhas de Arthur e a maldição não eram vistas como um fardo, mas sim como uma chave para um futuro devastador ou inclusive glorioso. A multidão observava, balançando entre expectativa e horror. A rainha, agora empalidecida, recuou, as mãos trêmulas. O que vai acontecer agora? Moura perguntou, a urgência dilacerando-a. O que significa isso para nós? E à medida que a tensão crescia ao seu redor, a silhueta de Arthur começou a brilhar, cada movimento seu agora envolto em uma luz radiante carregada de incerteza. Moura percebeu que o verdadeiro teste de seu amor, de sua coragem, estava apenas começando. A escolha que Arthur faria moldaria o destino de todos, e ela estava no centro dessa tempestade. Mas qual seria o preço? Enquanto o olhar penetrante de Arthur a atravessava, um silêncio mortal tomou conta da multidão. Moura, você precisa saber, eu não sou apenas um príncipe. A voz dele tremia, e o coração de Moura batia acelerado, presa entre o que ela queria acreditar e o que estava prestes a ouvir. O ponteiro do destino estava prestes a mudar. Eu sou o verdadeiro responsável por essa maldição. As palavras de Arthur caíram como uma bomba. O choque percorreu o público. Murmúrios de incredulidade se espalharam como fogo em palha seca. Moura ficou paralisada. O príncipe, o objeto de seu afeto, era o próprio portador da maldição. Não, isso não pode ser verdade, ela gritou, as súplicas ecoando em seu peito. Mas o olhar sombrio de Arthur permanecia. Eu fiz coisas terríveis, Moura. Meus erros, eles assombram não só a mim, mas a todos ao meu redor. Como poderia? A angústia nas palavras dela era palpável. Como você pôde esconder isso de mim? Com cada palavra, seu mundo parecia desmoronar. A esperança se transformava em desespero. O príncipe a quem ela quisera salvar era, de fato, a origem de todo esse sofrimento. Eu não sabia como mudar. Sempre fui ensinada a ser egoísta, a manter a tradição da minha linha. Mas você? Você é o quê? Moura exige, o nó na garganta sufocando. Você me enganou? Ou apenas queria tempo para si mesmo? Eu não queria que você fizesse parte disso. Só queria um dia, um instante de liberdade, longe da pena que carrego. A vulnerabilidade em sua voz acentuou a dor dela, mas as palavras da rainha ainda ecoavam, exadas e ameaçadoras. A rainha deu um passo à frente, olhos ardendo. Você não pode confiar nele, ela gesticulava, a fúria transbordando. Ele não tem apenas o egoísmo da linhagem, Moura. O que está oculto é ainda mais aterrador. Moura sentiu a pressão do mundo ao redor. As vozes da multidão misturavam-se num turbilhão. E quando tudo parecia estar à beira do colapso, uma explosão de luz tomou forma na sala. Uma aura dourada pulsava, como se os próprios céus estivessem gritando. Os guardas corriam, e no meio da confusão, uma nova figura emergiu. Uma mulher de cabelos prateados e olhos profundos como o abismo. Chega! Ela bradou, a voz ecoando como um trovão. A verdade deve ser revelada. A multidão, agora tensa, observava enquanto essa nova figura fazia um gesto. O espaço ao redor de Moura e Arthur se iluminou. Você, príncipe, não é apenas um guardião de um legado sombrio. Você é o escolhido do destino. A voz dela reverberava, puxando todos os olhares. O coração de Moura disparou ao ouvir isso. O que ela acabara de ouvir? As palavras soavam como um feitiço, cortando a realidade. Escolhido? Moura perguntou, tentando compreender. Escolhido para quê? Mas a mulher estava voltada para Arthur. Você carrega a chave de um poder maior do que imagina. Sua maldição não é apenas um fardo, é uma possibilidade. Você pode ser o salvador deste reino ou a ruína de todos ao seu redor. O que você quer dizer? O medo na voz de Arthur era palpável. A revelação estremecia as fundações de tudo que Moura pensava saber. Era um jogo de luz e sombras.
A mulher encarou-o intensamente. Nesse momento, algo inesperado ocorreu. Uma rachadura firme se abriu sob os pés de todos. O chão tremeu, e a multidão berrou em pânico. O caos tomou conta, mas em um instante, tudo escureceu. Moura sentiu algo puxando-a, como se uma força invisível a arrastasse para o centro da escuridão. Seus gritos se misturaram aos de Arthur, e ela os viu pela última vez, antes de tudo desaparecer em uma escuridão total. Quando a luz finalmente voltou, Moura estava sozinha em uma sala sombria e gelada, e de repente uma voz sussurrou ao seu ouvido. Você nunca esteve sozinha, Moura. Sempre esteve na sombra. Ela se virou, e lá estava, não Arthur, mas a rainha, com um sorriso frio. Você olhou para o príncipe e viu luz, mas eu sou sua verdadeira mãe. O choque a atingiu como um soco. Sua própria mãe? O que isso significava? Por que ela nunca soubera disso? A confusão a envolveu como um manto pesado. Você? Você? O nó na garganta de Moura se tornou um grito preso. Sua mente girava. Por que você fez isso? O que realmente quer? A rainha riu uma risada amarga que ressoou na escuridão. O que eu quero, querida filha, é que você torne seu lugar ao meu lado. O destino do reino está em suas mãos agora. Mas primeiro, você deve destruir a fraqueza que esqueceu. Arthur não é seu amor. Ele é sua maldição. Moura sentiu o mundo desmoronar. Agora, o que ela acreditava ser o amor e a lealdade transformava-se em um abismo de traição. E sob a luz da nova verdade, tudo o que ela havia lutado para salvar ameaçava se desfazer. Enquanto a pressão aumentava, ela percebeu que a melhor escolha poderia custar mais do que ela jamais poderia imaginar. Mas o que fazer agora? Moura sentiu o frio da revelação da rainha se espalhar pelo corpo, como uma corrente elétrica. Como você pode me dizer isso agora? As palavras mal saíam de seus lábios. Tudo ficou em silêncio. Uma pressão insuportável se formou no peito dela. E o que deveria ser um momento de clareza parecia deslizar, se perdendo nas sombras do passado. Você precisa entender, minha filha, a rainha disse com uma voz quase aveludada, mas o desespero que ela sentia era palpável. O que eu fiz foi para protegê-la, para moldá-la em algo mais forte. O egoísmo é um legado. Proteger? Moura disparou, a frustração transbordando. Mas antes que pudesse dizer mais, um tremor percorreu o solo sob seus pés. Era como se a terra estivesse se revoltando, e a multidão, confusa e alarmada, se espalhou em todas as direções. Como se um grande predador estivesse os caçando. Não, fiquem onde estão! A voz do velho mentor de Arthur ecoou no caos. Ele havia sido uma figura tão certa e segura, mas agora ele parecia perdido como todos os outros. Com um gesto rápido, ele tentou restaurar a ordem, mas a tensão crescia. Moura olhou para a rainha apenas para perceber que ela havia desaparecido em meio à confusão. O pânico tomou conta, braços se moviam, rostos se distorciam em medo. O coração de Moura batia de forma frenética. Mais que tudo, ela precisava achar Arthur. Nesse momento, uma luz intensa apareceu do nada. Era como se o sol tivesse decidido se manifestar em um dia escuro de tempestade. A energia pulsava ao redor de Moura, fazendo seus cabelos se levantarem. E quando a luz se dissipou, um novo ser estava ali, flutuando acima do chão. A multidão ficou boquiaberta, incapaz de mover uma pálpebra. Era Arthur, mas não o príncipe que ela conhecia. Seus olhos brilhavam com uma centelha dourada, e sua aura era de uma grandeza que não parecia natural. Moura! Ele gritou, e em sua voz havia um poder que não tinha antes. Eu não sou o que você pensa. Ela sentiu sua alma sacudir. O que você quer dizer? A sensação do espaço ao redor tornava-se estranha, como se houvesse uma barreira entre ela e o que estava se desenrolando ali. Você está diferente. Eu não sou apenas um príncipe. Eu sou o que resta de sua linhagem. O que você descobre é que este poder agora é seu. Suas palavras ressoaram no ar, e Moura ficou sem entender. Você carrega dentro de si uma força que foi reprimida por muito tempo. A maldição é também um presente. A multidão, aterrorizada pela transformação, não sabia se aplaudir ou fugir. Mas Moura, em choque, sussurrou. Não, Arthur, isso não pode ser. Você está em perigo. A rainha, ela disse que você é a essência da própria maldição. Nesse momento, a voz da rainha ecoou na distância, distorcida por seu desespero. Arthur, você tem que decidir. Mantenha isso sob controle e salve-a. Um grito de angústia e determinação, como um golpe de misericórdia. A luz então intensificou ainda mais. E um redemoinho envolveu Arthur. Os sussurros e gritos da multidão se tornaram um rugido.
Eu não sou só um príncipe. Estou ligado a um destino maior. E você precisa escolher, Moura, a maldição ou a salvação do reino. Moura olhou para ele, sentindo o peso da decisão. O que ela carregava? Como ela poderia decidir entre amor e os segredos que agora surgiam na luz? A história de sua vida passava diante de seus olhos, todos os momentos de bondade, de amor e de dor. E nesse instante, enquanto a transformação de Arthur ganhava força, uma nova explosão de luz surgiu. O chão tremeu novamente, e Moura se viu puxada para o centro da tempestade mágica que se desenrolava diante dela. Era um caos absoluto, e então uma fratura se abriu sob seus pés. Um eco profundo ressoou. Não, não! A multidão começou a gritar e a se afastar, mas Moura estava paralisada, assistindo aquela cena impiedosa. O universo parecia rodopiar e a percepção dela se distorcia. Moura, ao escolher, você abrirá as portas para a verdadeira natureza do reino. Se não decidir logo, todos nós, quem ama e quem odeia, seremos engolidos no abismo. E com essas palavras, a luz e a sombra colidiram. E o destino de Moura e Arthur se tornou um enigma, uma pergunta sem resposta, enquanto o verdadeiro impacto do que acontecia começava a se revelar. Enquanto a luz e a sombra colidiam, Moura sentiu seu coração acelerar. A atmosfera estava carregada, como antes de uma tempestade. Arthur, o que você vai decidir? Sua voz tremia, ecoando em meio ao caos. A multidão estava presa entre o desespero e a esperança, e o olhar de Arthur a atravessava como uma lâmina afiada. Eu não sei, ele respondeu, sua voz hesitante, quase perdida. É tudo tão difícil. A luz emana de seu ser, uma força pulsante, e em meio ao tumulto, ele se virou para ela de uma forma intensa. Moura, você precisa entender, eu sou a linha entre a luz e a escuridão. Nesse instante, a cena estava prestes a mudar radicalmente. Uma sombra se moveu na borda da luz, disfarçada em meio ao pânico. Arthur! Uma voz firme chamou, cortando a tensão como uma faca. Era o chanceler, com um olhar de desespero e raiva em seu rosto. Você não pode fazer isso! Não agora! O olhar de Moura se voltou para o chanceler, sua figura imponente se destacando em meio à confusão. Um nó se formou na garganta dela. Por que você está aqui? O que você sabe sobre essa maldição? Você é parte disso! Ela acusou, a raiva e a indignação transbordando na sua voz. Ele sorriu, mas era um sorriso frio e calculado. Você não entende, plebeia. A verdadeira maldição não está apenas em Arthur. É algo que transcende seus pequenos desejos. Você está prestes a perceber que todo este reino está baseado em mentiras. O choque percorria a multidão como um boato. Mentiras? Que mentiras? Moura questionou, sentindo que o chão sob seus pés se tornava instável. As revelações se acumulavam, e os olhos se fixaram no chanceler enquanto ele prosseguia. Arthur, você ainda não sabe. Você não é o portador da maldição, mas sim a chave para destruir tudo. Sua linhagem não é só de príncipes, mas de seres condenados. Você vai se erguer ou cair, mas não é só uma escolha entre luz e sombra. É a escolha entre vida e morte para todos nós. Arthur estava visivelmente abalado. O que você está dizendo? Eu sou... Sua voz falhou, enfrentando a confusão que agora parecia se alastrar na multidão. Ele olhou para Moura, como se ela fosse seu último refúgio. Moura, eu preciso de você. Mas antes que ela pudesse responder, uma nova onda de luz explodiu. Era tão intensa que Moura teve que fechar os olhos. Era como se o sol tivesse se transplantado no centro da sala. Quando a luz disparou, um grito ecoou e uma forma familiar começou a emergir dela. Era a rainha. Não! Ela gritou, a voz repleta de uma fúria desenfreada. Chega! Vocês não podiam dizer isso! Eu não permitirei! O desespero a consumia e o poder que emanava dela parecia fazer a sala tremer. As verdades que Moura tinha começado a entender agora eram um redemoinho. Mãe? Ela sussurrou, um nó na sua garganta aumentando ainda mais. Você sabia de tudo isso? Cada palavra bela estava repleta de dor e traição. A rainha olhou diretamente para Moura, um sorriso triste, como se cada escolha que fez pesasse em seus ombros. É necessário, minha querida. Você precisava ser forte para enfrentar a verdade. Enfrentar a verdade? Moura estava prestes a explodir. Eu entrei nesse jogo e você não me disse eu realmente sou? Eu não sou apenas uma plebeia, sou parte da linhagem real também. Uma onda de choque correu pela multidão. Os murmúrios aumentaram.
Como assim? Alguém gritou. O que está acontecendo? Em nome do reino, se você quer a verdade, é hora de você perceber. A verdadeira maldição não está somente na linhagem de Arthur, mas em todos nós. As palavras da rainha flutuavam no ar como um eco da própria história. Nosso destino está entrelaçado. A história que você conhecia é uma mentira de um legado de sombras. O chão tremeu novamente, mas agora não era um tremor de pânico. Era o prenúncio de um novo ciclo, um que reescreveria tudo o que eles conheciam. E nesse momento decisivo, Arthur, cercado pela luz, finalmente enfrentou a multidão. A única decisão agora é entre eu e minha própria sombra. E a coragem vem de quem eu sou e quem você, Moura, se tornará. Sua voz carregava a força de um verdadeiro líder. Moura olhou para ele, com um misto de amor e medo. Ela percebeu que estavam juntos nessa tempestade. Mas qual seria o preço para derrotar essa verdade? As palavras da rainha ainda ecoavam na sua mente. E enquanto a luz se intensificava, ela se questionou. Estaria preparada para assumir o verdadeiro fardo de seu legado? O que seria dela e do reino se a história se desdobrasse de uma forma que ninguém esperava? Enquanto a luz e a sombra colidiam, Moura sentiu seu coração acelerar. A atmosfera estava carregada, como antes de uma tempestade. Arthur, o que você vai decidir? Sua voz tremia, ecoando em meio ao caos. A multidão estava presa entre o desespero e a esperança, e o olhar de Arthur a atravessava como uma lâmina afiada. Eu não sei, ele respondeu, sua voz hesitante, quase perdida. É tudo tão difícil. A luz emanando de seu ser era agora quase ofuscante. A tensão crescendo, a multidão estava prestes a explodir em pânico. E foi nesse momento, no exato milésimo segundo antes da escolha ser feita, que tudo as coisas mudaram. Um rugido ensurdecedor irrompeu do céu, e uma sombra gigantesca cobriu o local. Moura olhou para cima. O que algumas pessoas inicialmente pensaram ser nuvens escuras, se revelaram como asas enormes de uma criatura monstruosa. O que antes era um contexto de tensão, se transformou em terror absoluto. A besta desceu, fazendo a terra tremer sob seus pés. Gritos de desespero ecoaram pela multidão. O que é isso? Moura gritou, reagindo instintivamente. O círculo de pessoas se apertou em pânico, e ela ficou horrorizada ao ver os rostos conhecidos se distorcendo em medo. Arthur, agora ofuscado pela luz, olhou para a criatura que se aproximava com um olhar desesperado. É uma manifestação do meu passado. Ele soltou, a voz um misto de choque e desespero. A criatura, uma sombra colossal, girava, revelando muitos rostos conhecidos. Rostos de pessoas que Moura havia amado e perdido. Todos os erros, todas as traições que ele deixara para trás. Arthur, isso é sua responsabilidade? Ela gritou, a dor ardendo em seu peito. Você trouxe isso até nós. Não, eu não sabia. Eu não sabia que tudo isso ainda estava aqui. Ele gritou de volta, os olhos cheios de lágrimas. A criatura lançou um rugido que gelou a alma de todos. Os rostos daquelas pessoas, amigos, familiares, até aqueles que Moura não conhecia, choravam e imploravam, fazendo um apelo sombrio a Arthur. E então, em uma virada brutal, a criatura se virou diretamente para Moura. A sombra cercou-a, e ela sentiu um aperto em seu coração. Uma voz ecoou de dentro dela, um sussurro que parecia vir de muito longe. Você sempre foi a chave. Moura! Arthur gritou, seu rosto agora pálido de terror. Não a escute! Mas as palavras do monstro fluíam como veneno. Você é a verdadeira linhagem, Moura, a filha do que foi escondido. Você nunca foi uma mera plebeia. Você pertence a mim. O ar ao redor dela ficou pesado, e uma onda de energia envolveu seu corpo, como se estivesse atando-a a uma verdade que sempre esteve oculta. Então, a multidão começou a murmurar, os rostos de choque se mesclando com frustração. É verdade? Alguém perguntou. Ela é uma rainha? Gargalhadas e sussurros de incredulidade flutuaram no ar como um veneno. Arthur olhou para Moura, uma tempestade de sentimentos infestando seu olhar. Moura, isso não pode ser verdade, não pode! O desespero em sua voz era palpável, quase quebrando a cena. Mas parece que sim, Moura murmurou, o nó em sua garganta apertando-se. Como você não me contou antes? O que mais você está escondendo? A sombra recuou um pouco, como se estivesse alimentando-se do conflito.
O preço de seu poder é saber a verdade que você não queria enfrentar. O rei você deve decidir, a sombra disse, antes de desaparecer completamente. Entre ser sua redentora ou o que acontece agora decidirá não apenas o seu destino, mas o destino do mundo inteiro. A multidão estava em choque. A escolha não era mais entre luz e sombra. Era sobre quem era Moura de verdade e o que ela queria. E enquanto o pano parecia cair sobre tudo, o verdadeiro conflito começava. Moura estava presa em uma teia de emoções. A revelação sobre sua origem a deixara atordoada. Filha do que foi escondido? As palavras ecoavam na sua mente. Mas antes que ela pudesse processar tudo, a sombra monstruosa, que havia se afastado, agora tomava forma novamente, girando em sua direção. Você não pode fugir do seu passado! Bradou, levantando a voz em um rugido ensurdecedor. Arthur a observava, os olhos transbordando de confusão e medo. Moura, lute contra isso! Ele parecia prestes a se lançar à frente, mas a sombra o deteve com um golpe contundente de suas garras, fazendo com que ele cambaleasse. O chão tremeu e as paredes do palácio pareciam se inclinar, como se o mundo ao redor deles estivesse prestes a desmoronar. Você não pode ficar aqui! Moura gritou, quase sem perceber que estava falando para si mesma. Precisamos de um plano! A multidão em pânico começou a recuar, uma onda de gritos e sussurros ecoando. O que está acontecendo? Ela é uma rainha agora? Os rostos conhecidos de amigos e familiares se tornaram estranhos, cada um refletindo uma mistura de medo e dúvida. E então, em um movimento rápido, as coisas tomaram um rumo inesperado. A sombra começou a se desfazer, como fumaça ao vento, e a figura da rainha se materializou entre eles. Basta! Ela gritou, com um olhar feroz. Mas Moura, em vez de se sentir aliviada, percebeu que algo estava muito errado. Nesse exato momento, uma onda de luz começou a pulsar da sombra, que agora se transformava em uma figura familiar. Era como se a própria luz estivesse se unindo à escuridão. As duas forças mudaram, se fundiram. E então, uma linha de sangue vermelho escarlate começou a escorregar pelo chão. No centro, uma adaga reluzente surgiu, presa na terra como uma evidência de uma traição antiga. Não! Moura exclamou, suas mãos cobrindo a boca, um nó se formando na garganta. O choque a atingiu como um soco. Arthur olhou para a rainha, uma expressão de horror desenhada em seu rosto. Mãe, o que você fez? Eu não tenho escolha, Arthur. Você deve entender. A rainha estava visivelmente abalada. Vocês não podem ver a verdade. O que vive nas sombras não deve ser liberto, mas a confusão em seu olhar contradizia suas palavras. A multidão se agitou outra vez. O que você está escondendo? Alguém gritou, enquanto outros murmuravam. Perguntas surgiam de todos os cantos. Os rostos familiares agora eram sombras de dúvida. Em um instante, a adaga começou a brilhar intensamente. A tensão no ar aumentou, energia palpável envolvendo os presentes. Moura olhou para a rainha, tentando entender. Você tá com medo da verdade? Que verdade é essa? Mas a resposta não veio. Um estouro ensurdecedor invadiu o espaço e um fragmento da sombra se separou, revelando um símbolo que todos na sala reconheceram, um emblema escondido em antigas lendas reais. Um símbolo que ligava a rainha e a linhagem de Arthur a uma história sombria que ninguém se atrevia a contar. O que isso significa? Moura sussurrou, o terror se solidificando em seu peito. O olhar perplexo de Arthur misturava-se ao horror, enquanto as vozes da multidão tornavam-se um grito de unidade. Precisamos saber! E assim, a rainha, com lágrimas nos olhos, deixou escapar um sussurro que se assemelhava a uma condenação. A maldição, o espírito, tudo isso começou com você, Moura. Você é a verdadeira chave, e ele é o guardião. Os olhos de Arthur se arregalaram. O que você quer dizer com isso? A incredulidade retumbou em sua voz, enquanto os sussurros da multidão tornavam-se ensurdecedores. Vocês não podem perceber? Essa não é apenas uma batalha entre luz e sombra. É uma guerra de legados, um ciclo que precisa ser rompido. O desespero da rainha pulsava, sua voz subindo como um grito de socorro. O caos tomou conta, uma confusão de rostos e sentimentos. O chão tremeu mais uma vez. A adaga pulsava como um coração, revelando a verdade que todos temiam. A luz e a sombra estavam entrelaçadas de formas que ninguém poderia imaginar. E uma pergunta ficou no ar, uma dúvida inescapável. Até onde eles iriam
para enfrentar o que havia sido escondido. Enquanto a realidade desmoronava, Moura olhou para Arthur, a determinação tomando forma dentro dela. Precisamos decidir, ou tudo será perdido. E naquele momento, o futuro de todos, a linhagem, o reino, balançava na beira de um abismo sombrio. A escolha a ser feita não era mais apenas entre luz e sombra, mas sobre quem realmente eram e o que estavam dispostos a sacrificar. O caos se instalou, a adaga brilhou e o ar cortou como uma lâmina. A rainha estava em choque, os olhos arregalados ao testemunhar a própria verdade se descortinando. O peso do que ela disse pairava como uma tempestade. A maldição, o espírito, tudo isso começou com você, Moura. As palavras ressoavam na mente de todos. A sombra, a figura monstruosa, parecia pulsar com a energia da revelação. Moura sentiu um aperto no peito ao olhar para Arthur. Ele sempre foi o príncipe destinado a salvar todos, mas ele também era parte do problema. O que você vai fazer, Arthur? Sua voz tremia. O príncipe estava paralisado, os olhos fixos na adaga como se ela fosse a chave para o futuro deles. O que eu quero não importa, Moura. Ele gritava agora, frustração transbordando. Eu não posso deixar que isso me controle. Mas a sombra se contorcia e um eco profundo surgia, como se a própria terra estivesse se rebelando contra eles. A multidão estava em frenesi. Murmúrios de terror e confusão ecoavam pelas paredes do palácio. É verdade? Ela é uma rainha? Alguém gritou, enquanto outros se afastavam, pressionando-se uns contra os outros. O medo estava evidente nos olhos de todos, e a atmosfera estava carregada de expectativa e horror. O olhar de Moura se fixou na adaga enquanto uma linha de sangue escarlate ainda pulsava. Eu sou a chave? Suas palavras eram como um sussurro perdido em meio ao caos. Sentia-se dividida entre a força de sua nova identidade e a fragilidade da situação. Você precisa escolher, Moura. Ou você se junta a nós, ou destrói tudo. A rainha desabafou, sua voz agora quase desesperada. Com um movimento brusco, a criatura liberou uma onda de energia tão forte que fez todo o palácio tremer. Olhos se viraram para Moura, todos esperando que ela fosse a heroína que eles achavam que era. Mas, na verdade, o que estava em jogo era muito mais profundo. O parentesco, a traição, a maldição, tudo se entrelaçou em um único fio. E Moura percebeu que ela era mais do que uma plebeia. O peso dessa verdade a esmagava. O que fazer agora? Com profundo pesar e ainda mais determinação, ela olhou para Arthur. Juntos podemos acabar com isso. Precisamos quebrar essa maldição. A multidão continha a respiração. Todos observavam como se a resposta de Arthur fosse capaz de mudar o destino do reino. Ele segurou a mão de Moura. Eu não me esconderia no futuro que não sei se existe. Tenho medo do que me tornei. Mas não se pode viver com medo para sempre. Diante daquela união inesperada, a sombra começou a se desvanecer, presa à luta interna de Arthur. Liberte-se de suas correntes. Moura gritou, sentindo a energia ao seu redor se intensificar. Ame sem receios. Deixe que te aprisiona para trás. Em um momento decisivo, Arthur gritou, eu me liberto. E com essa declaração poderosa, a luz emanou da adaga, envolvendo-os em um abraço caloroso. A sombra explodiu em um conjunto de fragmentos e os rostos que exibiam medo se tornaram rostos de esperança. Quando a poeira assentou, os habitantes do reino se reuniram em volta. Moura e Arthur estavam de mãos dadas, ambos ofegantes, mas iluminados. O reino tinha sido libertado. Mas a luta estava longe de terminar, pois o verdadeiro mistério começava agora. Quem seriam eles agora? Como seriam vistos e tratados sabendo a verdade? Ousarei governar com amor em nosso reinado. Arthur disse, olhando profundamente nos olhos de Moura. E você, Moura, será minha rainha. As novas promessas pairavam no ar, mas enquanto a multidão aplaudia, uma brisa antiga soprou. O medo, a dor e a sombra permaneceriam. A pergunta pairava. Até onde eles iriam para enfrentar o que surgiu das profundezas de seu passado? E com isso, a história termina. Mas você não precisa terminar também. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, porque você não vai querer ficar de fora. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho sensacional. Este é